Prazer estar com vocês. Nós estamos numa reunião maravilhosa. Nós temos 13 mães de autistas aqui. Então, essa reunião também de acolhimento, de abraçar vocês, de dizer alguém que está contigo nessa questão de ajudar a criar um filho autista, é uma responsabilidade tão grande. Mas Deus ama tanto você que te dá um filho autista, porque sabe que você é capaz de fazer dele uma bênção. Ele começou lembrando a história do inventor da lâmpada. Quem sabe o nome dele? Thomas Edison, né? Diz que quando Thomas Edison era criança, ele tinha TDAH e era muito ativo na sala. E um dia a professora dele mandou um bilhete para a mãe dele, o professor. E aquele bilhete, a mãe leu o bilhete, começou a chorar. Disse: filho, o que é que está escrito, mãe? Está escrito assim: teu filho é um gênio. Ensine você mesmo, que não temos professores suficientes para ensiná-lo. E ali ele se tornou um cientista de várias dimensões. A mãe dele morreu, um dia ele voltou para casa, para limpar a casa da mãe e tudo. Ele encontrou o bilhete numa gavetinha, ele pegou o bilhete e abriu assim, e leu o bilhete: mãe, seu filho é um doente mental. Nós não temos condição de tê-lo na escola. Aí ele chorou e escreveu no seu diário: Thomas Edison era um doente mental que sua mãe o transformou em um gênio. Então, isso é maravilhoso, você pode transformar seu filho em um gênio. Estava lendo essa semana aqui uma menina que é autista no México, e ela com 11 anos estava no mestrado. Adas Pérez, o nome da menina. Ela tem 11 anos no mestrado, ela é uma autista de altas habilidades, e se tornou a pessoa com o QI mais alto do mundo, com 162 de QI. 162 de QI. Quer dizer, um QI altíssimo, e a menina de altas habilidades que se tornou uma estrela no mundo inteiro, sendo autista. E assim os autistas de altas habilidades também. Então nós precisamos entender que nós temos uma missão, quando somos pais, mães, temos uma missão, seja nosso filho autista ou não, temos uma missão de conduzir nosso filho no caminho certo. E ser mãe de autista é um desafio. Eu tenho uma sobrinha que tem 2 filhos autistas que não fala. Um tem 8 anos, começou a falar algumas coisas, mas são 2 filhos autistas na mesma casa, e a mãe também. Eu fiz um teste com ela lá, também é autista. Ela tem um autista leve, mas ela também. Então, essas coisas são desafios que nós estamos diante de grandes desafios. Um desafio muito grande é isso, ter um filho autista. Vamos pensar um pouco aqui. As perguntas no final, se alguém quiser, essa questão é pertinente, quiser interromper, pode interromper. Nós temos aqui a doutora Cássia, que é especialista nisso. Eu sou só uma pessoa que está lidando com isso mais e mais, sou psicólogo, lido com pessoas há muito tempo. Aliás, eu sou pastor há muitos anos, né? Então sou um pastor, aprendi a cuidar. E eu comecei a estudar psicologia, psicanálise, essas coisas, depois que eu comecei a ser pastor e senti a dificuldade de lidar com problemas difíceis. E um dia uma moça me procurou, e eu nem sabia o que era depressão naquela época, eu já sou mais antigo, né? Há 30 anos atrás, uma jovem me procurou na cidade de Ilhéus, que eu estou pastor hoje de novo, eu passei anos em Salvador, e aquela moça começou a me falar de uma tristeza que não passava. Essa menina serve de Deus, porque está com uma tristeza. A gente tem uns conceitos próprios que a gente não entende as coisas. E um dia ela chegou e disse: eu vou me matar hoje. Vou me matar, porque agora a vida não dá mais, vou embora. Eu já falei com meu marido e tal. E eu não sabia o que dizer para aquela moça. E aquilo me perturbou muito. Eu disse: ajoelha aqui que hoje ela com vocês. Eu fiz uma oração maluca. Eu disse: vamos orar comigo. Era assim: Deus, o Senhor é incapaz de resolver o problema, por isso eu vou me matar. O Senhor é insuficiente na minha vida. E a mulher começou a chorar, chorou. E eu fiz aquela oração maluca, ela foi embora. Eu voltei 21 anos depois para lá, e ela estava sentada no primeiro banco da igreja. Eu cheguei com ela, comecei a conversar, ela disse assim: falei, naquele dia eu fui curada. Porque quando eu comecei, aquela oração que você estava fazendo para eu me levantar contra Deus, comecei a raciocinar sobre a minha vida, e comecei agora a me cuidar, e fiquei boa da depressão. Uma coisa totalmente milagrosa, porque eu não sei por que foi, mas aquilo me chamou a atenção, que eu não conseguia compreender o contexto da mente de uma pessoa que estava diferente de mim.
A gente, às vezes, como pastor, quer espiritualizar todas as coisas. As pessoas existem como elas são. E eu comecei a estudar, fiz psicanálise, psicologia, fiz pós em neuropsicologia, fui estudando para compreender melhor as pessoas que eu lido. Então, hoje eu tenho um pouco mais de experiência e já faria diferente daquilo que eu fiz. Mas então, nós, como aqui temos profissionais de saúde mental, não é? Psicólogos, neurologistas, nós temos uma responsabilidade muito grande de cuidar de coisas bem difíceis. Lidamos com coisas dificílimas. A mente humana é complexidade pura, então nós lidamos com as coisas mais complexas do ser humano, que é entender o cérebro é essa coisa que ainda não foi estudada completamente. Cada dia saem novas pesquisas investigativas e tal, para compreender a profundidade do cérebro humano. E ter uma criança autista precisamos conhecer, para lidar com isso, cuidar e acolher. E acolher também os pais, as mães, principalmente de autistas, que elas vivem uma luta contínua, uma busca contínua para encontrar respostas, soluções. Pode passar aí, jovem. O transtorno do espectro autista representa um grupo de alterações de neurodesenvolvimento, né, que leva a dificuldades na comunicação e interação social. Isso ocorre principalmente nos aspectos de gestos não verbais da comunicação e a habilidade para desenvolver, manter e entender os relacionamentos interpessoais. Uma faixa gradativa de sintomas e subtipos com diferentes graus de seriedade e um diagnóstico relativamente complexo. Então, a questão de um autista é ele compreender ele mesmo e compreender os outros, né? Compreender como o outro pensa, compreender a subjetividade humana. Esse é um grande... Porque o ser humano é o único ser vivo que conhece, compreende isso, que é subjetivo, que tem muita subjetividade. E é exatamente nisso aí que o autista tem dificuldade de ser subjetivo, entender como o outro pensa, entender uma poesia, entender os vícios de linguagem, entender uma piada, ou entender as metáforas, que a Bíblia está cheia de sou o caminho, a verdade e a vida. Principalmente o autista vai entender de imediato o que significa caminho, verdade e vida. Um caminho é uma coisa física. Para entender essas coisas, esse é o grande desafio que uma mãe de um autista tem, é ele se fazer entender o que a mãe está dizendo para ele. Se fazer compreender também pela mãe. Então, quando a mãe começa a entender o filho autista, começa a perceber que seu filho é autista, e muitas mães nunca entenderão isso. Eu dou um treinamento para professores missionários de criança no Pará. Eu fui lá no Pará dar um treinamento para que professores trabalham com autista, com gente com síndrome de Down e tal. E ali tem um outro preletor naquele congresso. Ele estava contando uma experiência na cidade dele que tinha um pai que tinha um filho autista. E ele achou muito tão estranho que ele trancou num quarto. E o menino ficou até 10 anos trancado e dava comida pela grade daquela prisão, porque achava que ele era um endemoniado. Era tão estranho que era endemoniado. E passou esse tempo todo, depois a polícia descobriu, pegou o pai, levou o menino para um orfanato e tal. E depois você resolveu, claro, da pior forma possível, porque uma criança com 10 anos não desenvolveu nada, nenhuma habilidade. Às vezes os pais, por não compreender, não buscar ajuda, nós que temos alguma experiência, precisamos ajudar essa compreensão que as pessoas precisam ter na escola, na sociedade. Hoje a gente vai em avião e vê os meninos, adolescentes, com um crachá de autista, né? Tem um crachá de autismo. Para que as pessoas percebam que ele começa a gritar. Nós estávamos num casamento a semana passada, chá de criança. E os meus sobrinhos autistas estavam lá, e ele começou aquele buraco. Ele começou a gritar imparavelmente. O quê? Ele estava muito impressionado com aquele barulho, todo mundo fazendo zoada. E ele começou a gritar, e todo mundo olhando para saber o que acontece. Biruta? Não. É porque tem problemas sensoriais, não é? Problemas sensoriais que esse menino tem. É complexo, muito complexo, mas quando você tem um filho autista, com o tempo você vai percebendo, aprendendo, e ele também se torna uma escola para você, você aprende. Vai passar aí. Fritz Rapé, acredita que pessoas com TEA, transtorno de espectro autista, apresentam anormalidade no processamento de informações,
especificamente na fala do processamento holístico, ou que chama de fraca coerência central. Holístico é as coisas como um todo, no ser humano como um todo, holístico. Se essa expressão se fala muito hoje. E essa fraca coerência mental é compreender como pensa o outro também. Entender como o outro está pensando, o que o outro está dizendo. Às vezes um autista não entende a linguagem que o outro está falando, porque ele não consegue perceber, entender, compreender aquela subjetividade do outro, e o não compreender faz com que ele se sinta muito fora do contexto. Ele já está fora do contexto mesmo, mais fora. Ele não consegue entender essa coerência que todo mundo tem, que é típico, né? Como ele é atípico, ele vai ter dificuldade de entender o outro. E essa é uma situação bastante interessante quando você tem um filho que ele não compreende o que você fala, ele não entende o que você está falando, e quando ele fala, né, ele não sabe dizer as coisas que você gostaria que ele dissesse. Eu te amo, mamãe, eu te amo, papai. Essas coisas você dificilmente vai ouvir. E então a mãe fica pensando assim, eu queria ter um filho diferente, mas Deus te deu esse filho. Então é aí que você tem que aprender com ele, a lidar com ele. Interação social, outra área interessante. Como as crianças se relacionam com os familiares e coleguinhas. Para pessoas com autismo, o significado dos laços sociais pode ser um tanto confusos. Por exemplo, em bebês, é comum o maior interesse por objetos do que as pessoas. Além de uma certa apatia. Objetos mais do que pessoas. Isso é claro que com o processo da vida, quando você trata antecipadamente, você se antecipa. Na cada faixa etária, uma criança chega a 2 anos e não fala nada. Então já é momento de você começar a pensar, levar num fono, levar num neuropediatra, levar num neurologista, levar nos lugares onde ele vai buscar entender isso. Então, às vezes, os pais passam anos e mais anos sem encaminhar seu filho para o profissional, pensando que ele vai falar, vai ficar bem. Quando ele percebe, ele já perdeu etapas, né, do desenvolvimento da criança. Perde etapas que são importantes também, que a criança começa a falar, a maioria das crianças com 2 anos estão falando alguma coisa, e o seu filho não fala com 2 anos. Então, isso é importante que nós começamos a compreender essas questões, que os pais, todos que não vai nascer uma criança, ninguém recebe um curso de pais. A escola não ensina paiologia, nem mãeologia, ninguém ensina a ser mãe. E as mães de primeiros filhos, elas têm uma dificuldade muito grande de compreender como lidar com a sua criança, porque ninguém ensina uma mãe a ser mãe. A maioria das mães aprende na prática diária de ser mãe. Não aprende, ninguém diz assim, olha, na escola, que ensina adolescentes e jovens, ou na faculdade, vai ter um curso ensinando você como é que é mãe, como é que funciona uma mãe. Então, se você não sabe ser mãe de uma criança que é típica, né? Imagine você entender uma criança que vem diferente das outras crianças. Então, as mães têm uma dificuldade muito grande de compreender esse momento, de compreender a hora de procurar um profissional que vai me fazer alguns testes, vai explicar para você o que está passando com o seu filho, ou seja, é uma ideia que o médico pode ter, o terapeuta, ou até um pedagogo, se a criança já está na escola, vai dizer, olha, sua criança é diferente dos outros, procure um especialista. Quando você não compreende isso e demora muito tempo, isso vai retardar o processo e levar seu filho a ter evolução, remissão dos sintomas e tudo mais. Seu filho vai ao colo de todo mundo? Essa é uma pergunta. Geralmente a criança autista pode tanto fixar exclusivamente com os cuidadores que não diferenciar o colo do outro. O cuidador da criança, uma criança autista não gosta de mudanças, de coisas diferentes, ambientes diferentes o tempo todo. Ele começa a criar um estilo de estereotipia, de repetição de coisas, fazer as coisas do mesmo jeito da escola. Se ele vai para um lugar, um ambiente da igreja, tem um bocado de enfeite, você vai lá, uma festa de criança na igreja, sei lá, tem um bocado de coisas lá, um bocado de azul, preto, vermelho e tal. As crianças gostam disso. Mas a criança autista já tem dificuldade de diversas coisas, porque questões sensoriais. Ver, a gustação, a visão, a audição, o tato, o que mais? Que é os órgãos do sentido, cheirar, olfato. Tudo isso, paladar,
Por isso que vem a seletividade alimentar. A criança tem problema nessas áreas dos sentidos, que é quando tudo começa a ser gravado na nossa mente. Por exemplo, vamos dizer, a memória começa com os órgãos do sentido, né? Ver, ouvir, aquele memória gustativa, memória olfativa. Então, essas memórias são criadas quando a criança, quando nós começamos a ver as coisas, ouvir as coisas, comer as coisas, tudo isso. Então, aí, como a criança tem dificuldade nessas áreas, ele tem dificuldade na alimentação, no que ele ouve, no que ele vê. Ele ouve muitos barulhos, e ele vai ter dificuldade muito grande de ficar num ambiente que está assim. Por isso, hoje, existe uma lei federal que obriga em cada classe da escola ter um professor auxiliar para lidar com os autistas. Porque ele pode ter uma crise intensa na hora que ele vê barulho, zoada, muita gente. A professora sai lá, acalma o coração dele e traz para a sala de aula de novo. Isso é muito interessante. E seria interessante que as escolas tivessem, além da classe normal, ter uma classe especial para lidar com os autistas, né? O prefeito de Salvador agora tem isso em algumas escolas, que de manhã é tempo integral. Pela manhã, todos os alunos estão ali. Pela tarde, só os alunos especiais, déficit intelectual, autistas, Down, estudam. Tem uma classe para aquele que tem um problema cognitivo, estudar com profissionais mais competentes, mais preparados, que entendem mais. Isso melhora muito para lidar com as crianças que não são doentes, são apenas atípicas, neuroatípicas. Pode passar aí. Não há receptividade de sorriso, toques, abraços, isso é as mães que são mães de autismo já sabem que tem dificuldade no abraço, naquela coisa de agarrar de criança, agarrar a mãe, brincar e sorrir, abraçar, essas coisas, tem dificuldade, toques, de sorriso, então ele sorri na hora errada, não é? A criança não dá mais muita bola para a presença de outras crianças. Essas são coisas bem comuns que todas as mães já perceberam isso, que as crianças delas não se ligam ficar juntos, quer ficar isolado, se isola, fica separado dos outros. E essa é uma situação bastante difícil. E isso é um processo que você tem que começar com isso aqui cedo, a trabalhar com isso. Não demonstra reação de novidade, por isso, novidades. As crianças gostam de brinquedos, de coisas novas. E, às vezes tem alguns autistas que gostam da mesma coisa, ele vai brincar da mesma coisa todos os dias, está tudo enfileiradozinho e ficar por ali. Não evolui rapidamente. Crianças com autismo parecem desatentas. E você vai ver que tem crianças autistas em graus diferentes. Tem umas que, por exemplo, uma criança que é nível 1 de altas habilidades, ela pode ter um foco interessante em algo e ser rápido, né? Eu tinha um paciente que há uns 7 anos que eu atendo esse rapaz. Ele é um autista, grau leve, mas ele tem todos os sintomas ele tem esposa, tem dificuldade de lidar com a esposa, dificuldade de, na igreja, falar com as pessoas, dificuldade, mas ele tem um foco, ele é um engenheiro, e quando ele vai fazer um projeto, às vezes as pessoas demoram 1 mês, 2 meses para fazer um projeto, ele faz numa semana, ele para sem dormir dia e noite, até terminar o projeto, foco. Mas ele veio me procurar porque a mulher dele está quase indo embora, ele estava em dificuldade, porque ele nunca saía com a esposa, nunca jantou fora, não levava um amigo na casa dele, nada, travadão. Então eu comecei a trabalhar comportamentos, que é o psicólogo, um analista, um terapeuta, vai lidar com comportamentos. Aí comecei a levar ele a tomar comportamentos diferentes. Ele tinha uma lancha, você vai uma vez por mês, tudo programado, você uma vez por mês, levar sua esposa, sua filha e sua esposa, passear de lancha. Aí ele começou a fazer. Você vai levar um casal de amigos uma vez por 15 dias para jantar com vocês. Ele fez, gente da igreja lá. Depois eu fui dizendo coisas que ele ia fazendo, ele foi fazendo, melhorou muito os comportamentos. Ele continuou sendo autista do mesmo jeito, mas ele melhorou os comportamentos, começou a lidar melhor com a esposa, começou a sair na lancha, tudo de forma programada, nós programamos lá. Então ele seguia a programação e dizia, é como se fosse um dever, cumprir essa tarefa, que é um comportamento já que ele não conseguia fazer, mas ele começou a
fazer coisas que melhorou a relação dele com a esposa, a relação com a filha, a relação com a igreja, que ele começou a levar algumas pessoas da igreja que eram amigo da mulher dele para almoçar, jantar na casa dele. E foi melhorando comportamentos. Ele já era um adulto autista, mas ele estava com o mesmo sintoma de dificuldade de relacionamento, dificuldade de amizade, dificuldade de ficar ouvindo quando começava a música muito alta na igreja, ele saía e ficava lá de fora. Então, ele tinha todas essas coisas, mas ele era um nível de altas habilidades. Fazia projetos grandes, ele trabalhava sozinho fazendo os projetos. Mas ele melhorou muito, ele melhorou não tanto em habilidade, porque ele já era bom de habilidade, melhorou em comportamentos e hábitos, que é uma coisa também que nós podemos ajudar com o tempo, a repetição, melhorar essas coisas. Dificuldade de linguagem e comunicação. A forma de se expressar também é diferente entre as pessoas com autismo. Alguns episódios podem ser: quando amamentados, os bebês com autismo não olham muito nos olhos da mãe. Talvez seja as primeiras coisas que a mãe percebe numa criança, que ele não olha para os olhos da mãe quando ele está amamentando. Muitas mães nem observam. Sabe aquela fase de imitar tudo que você faz? Bater palminha, dar tchauzinho. Crianças com autismo podem dispensar. Tchauzinho, né? Coisas que todas as crianças fazem naturalmente, mas a criança com autismo não se liga nisso. Isso, a questão também da imitação, não é? Da imitação, as crianças aprendem por imitação, e o autista é mais difícil, ele vai também conseguir. Então, quando você vai mudar comportamentos do autista, a mãe e tal, vai fazer repetidas vezes. Então, o esforço que se faz para o autista fazer o que o outro não autista faz, é um esforço de muito tempo, de muito cuidado, de muita presença, até que ele vai se tornar mais sensível, vai mudando lentamente. Muitos autistas conseguem até mudar de grau de 2 para 1, por exemplo, porque ele começa sendo treinado, e o cérebro vai mandando sinais, ele vai mudando, vai acontecendo na plasticidade cerebral, que são as mudanças que acontecem no cérebro de alguém. Essa plasticidade cerebral vai acontecer com a repetição, com cuidado, o acolhimento, o ensinar ele a abraçar, mesmo que ele faça mecanicamente. Então, as coisas que ele faz mecanicamente, depois ele passa a sentir alguma coisa. Então, é um processo lento, mas você pode mudar muito a história de um autista com esse cuidado, levando os profissionais certos, não falhando nisso, nessas coisas de cuidar. E esse cuidar vai levar seu filho a ser lá adiante uma pessoa muito interessante, um intelectual até, em algumas áreas, como essa menina que se tem aqui, a menina mais inteligente do mundo, né? Como esse Elon Musk, que ele é autista, de altas habilidades também, é um homem que ensinou foguete da ré, né? Inteligentíssimo, e ele não era, quando ele começou, foi alfabetizado já tarde, ele não era um menino que foi uma criança que foi logo assim, ele começou a escrever com 5, 6 anos, depois se tornou um homem daquele tipo hoje, que é um homem inteligentíssimo, que marca o mundo com a sua inteligência. Aquela que fazia imitar tudo, não respondem aos chamados. Chama pelo nome, às vezes é como se não estivesse falando com ele, né? É super normal os pais pensarem que se trata de um problema auditivo. E às vezes não é, pode ter também, mas não é problema auditivo. A criança nem está aí para o grito, chamar e falar. Isso é coisa própria do autismo. São coisas que as mães começam a aprender depois que começa. Se uma mãe tem um filho autista, nunca teve filho autista, não conhece autismo, ele vai ter uma dificuldade imensa entender por que o filho de Dona Maria age assim, meu filho é assim. É uma questão que os pais, as mães, principalmente que mais lidam, têm dificuldade gigantesca de entender como é que meu filho é tão diferente do filho da Dona Maria. E aí, claro que quando você vive sozinho, isolado, que não busca ajuda, isso vai passando o tempo e você vai se acostumando com aquele contexto e não leva a buscar ajuda. Aí sim, você retarda um processo que pode mudar seu filho durante o tempo. No autismo infantil, a demora na fala e em tentar formar frases.
Isso são coisas que quem conhece de autismo sabe que tudo isso é muito comum. As frases que ele vai formar, o raciocínio, a dificuldade cognitiva que ele vai ter, né? Comportamentos de interesses atípicos. Esses sintomas são aqueles que contrastam bastante com as atitudes de uma criança sem autismo teria. Olha só. Interesses restritos sem finalidade. Pode ser um movimento repetitivo, ou apreço a algum tipo único de objeto, chamado de estereotipia. De ficar com um brinquedo o tempo todo, o mesmo brinquedo. As crianças, tem criança que tem um quarto de brinquedos. Aí não quer mais isso, quer aquele. Já o autista prefere ficar com o mesmo brinquedo o tempo todo, às vezes comer a mesma comida o tempo todo, não quer mudar. E isso é uma coisa seríssima nas crianças autistas, é quando tem uma seletividade alimentar muito forte, muito distinta. Então, como uma mesma coisa, esses meus sobrinhos comendo a mesma coisa há 8 anos, né? Sempre a mesma coisa, e não quer mudar de forma alguma, vai no médico e tudo. E a dificuldade de mudar a alimentação, às vezes, é uma coisa mais difícil para as mães. Porque a criança vai ficando desnutrida, vai tendo uma série de problemas. Aí vem problemas de outros tipos de saúde, problemas de saúde, porque a alimentação não está sendo suficiente. As médicas passam remédio e tal, algum suplemento, coisas que são bastante complexas aí. Não acompanha brincadeiras criativas, então não espere que solte a imaginação tranquilamente. A imaginação é outra situação bastante complexa de uma criança autista, é imaginar coisas. Que a imaginação é própria da subjetividade humana, então não tem essa capacidade de imaginação que todos nós temos, de imaginar coisas. E pensar numa coisa, imagina se fosse assim, e se não fosse assim. É normal do ser humano, mas na criança autista isso vai ser muito mais difícil. Vai demorar um tempão aprendendo para ter algum tipo de imaginação. Gosta de padrões, categorias e organização. Sanidade alimentar, já falei isso aqui. Padrões. Então, por exemplo, a gente vai no carro contando os carros que vão passando, né? Ele gosta de um tipo de coisa, um padrão de pensamento bem dentro do seu quadrado. Um padrão, ele vai pensando as coisas sempre da mesma forma. Para você evoluir o pensamento de um autista, é treinamento, é repetição, é acolhimento contínuo, é trabalhar continuamente com a forma de pensar daquele pessoa, vai mudando, vai apresentar a seletividade alimentar. Eu falei sobre isso, quase todos os autistas têm um pouco disso, né? De ser seletivo no que gosta de comer e não mudar de forma alguma. Esse é um desafio muito grande para as mães. É ver o filho comendo só suco de caju, só ovo. Se for ovo, ainda é melhor que um alimento mais completo. Biscoitinho, né? Aliás, os meninos comem biscoitinhos, doce, açúcar, coisas assim. Se você identificar essa característica acima em sua criança, é importante conversar com um médico, neuropediatra, psiquiatra infantil, para avaliar o desenvolvimento dela. Ou até o pediatra, né? Quanto mais cedo, melhor. E poderá fazer testes que confirmam ou não o diagnóstico e sugerir a melhor conduta para a família. Então, os profissionais de saúde nessa área, neuropediatra, fonoaudiólogo, neurologista, que mais profissionais dessa área? O psicopedagogo, lá adiante, nutricionista, hein? O terapeuta ocupacional. São os profissionais que, com a idade crescendo, eles vão precisando, né? Eu fui para a escola, o psicopedagogo pode fazer algum teste lá de cognição e perceber a capacidade cognitiva daquela criança. Então, são muitas coisas que, às vezes, a pessoa fica esperando que o tempo mude, que haja um milagre. E o maior milagre do seu filho é você que é mãe. A mãe é o milagre do seu filho. O que você fizer com ela, você pode estar fazendo um milagre que no tempo você vê, meu filho superou bem e até diminuiu muitos sintomas e tal. Isso acontece com o tempo. Porque o cérebro tem essa capacidade de mudar, né? De sofrer mudança com a repetição das coisas. Comunidade contínua, se tem alguns comportamentos aqui, passei, por favor. Vamos ler aqui? 2, 3,
4, 5, 6, 7. Toques, palavras, todas têm que ser bem programadas. Né? Quando você está com seu filho, você conhece e sabe. Mas não pode só fazer as mesmas coisas. É preciso ir mudando lentamente. Porque se é as mesmas coisas, ele vai se manter sempre naquela história de repetição, de tudo. Você pode fazer coisas novas aos poucos. É como se você aumentasse seu nível de presença na vida dele, abraçar mais, conversar mais, dar explicações suaves que ele vai entendendo. Se deixar a criança lá, a criança não vai superar nada. Ele vai ficar aquela criança a vida inteira. Então, as repetições e as coisas que você vai fazer sempre com ele, vai melhorando até que vai buscando profissionais que orientem e tal. Delicadeza, cuidado, sabedoria, pouco barulho, essas coisas assim são coisas que a criança, falando mais de criança, né? Que também adultos autistas já é diferente, já tem outro tipo de abordagem. A abordagem com criança tem que ser de construção. Você está construindo algo que ele não tem ainda, que ele não é. É uma construção na personalidade dele. Essa construção precisa de tempo, de cuidado, delicadeza, estímulos, né? Estímulos. Esses estímulos em todas as áreas, de mobilidade, de ouvir, de falar, de fazer, de desenhar. São estímulos interessantes, né? Repetição, por exemplo, um versículo da Bíblia, repetir várias vezes, uma musiquinha que ele goste. Descobrir também coisas que a criança gosta, porque a criança tem os focos, né? Uma criança autista tem focos. Às vezes tem um foco, a coisa que ele mais gosta é aquilo, ele gosta de música. Então, compra um violãozinho para ele lá, compra um instrumento, né? E ele vai se animando com aquele foco que ele tem. Todo autista tem focos, ou um foco só, um foco, super foco. E ele pode se dar muito bem em alguma área. Tem autistas que são grandes músicos, outros se tornam médicos, né? Tem até aquele filme, como é? Doctor, né? Good Doctor, né? Good Doctor. O Bom Doutor. Ali é claro que aquilo ali é uma ilustração, mas está mostrando como mais ou menos funciona um autista de altas habilidades. Ele é o melhor médico do hospital, ele faz as coisas. E acontece isso com um autista quando ele se destaca, ele se descobre o seu foco, ele pode se tornar um grande músico, um grande cantor, pode se tornar um matemático, um físico, coisas assim. Como esse Elon Musk tornou um cientista, né, na verdade, das comunicações, de tecnologia, né? De tecnologia. É isso aí. Então, ajudar a criar novas formas, novas coisas novas. Uma criança, não, ele aprende, coisas novas ele mesmo faz, ele mesmo, você encontra de repente seu filho fazendo coisas que ele não fazia antes. Mas uma criança autista, ele precisa ser conduzido para novas formas de comunicação, conduzido a, né, deixar ele com o amiguinho mais tempo, e diz, fica com seu amiguinho um pouquinho aqui e tal. Ele vai começando a criar algum vínculo. Os vínculos que nós criamos com nossos filhos, que são típicos, são muito mais simples. Os vínculos existem ali, abraçou, o vínculo chegou. Numa criança autista, os vínculos também acontecem, mas é com muito mais tempo, muito mais esforço, muito mais dedicação, muito mais amor, muito mais tempo, gastar tempo com a criança. Isso é importante. A questão dos limites, porque às vezes tem criança autista que ele faz barbaridade na casa, ele fica nervoso e quebra tudo. Então, é hora de também criar, ó, isso aqui não toque aqui, não faça isso. Porque o não também a criança vai entender. Toda criança precisa aprender não. Até o autista também. Obviamente que o não autista pode demorar mais tempo de captar o que é o não. O que significa o não? Uma criança pequena, ele vai entender. Uma criança, não. 3 vezes ele já entendeu o que é não, que não tocar naquilo ali. Um autista demora muito mais tempo de entender seus limites. Mas não pode desistir dela. Tem que insistir nela. E ao insistir, você vai encontrar, o seu filho vai entender o limite dele de dentro de casa. Porque tem momentos que ele vê muito barulho e ele começa a rolar pelo chão, né? Eu disse, o que está acontecendo com esse menino? Não é isso aí, porque os estímulos visuais, auditivos, são muito intensos. Ele tem, ou seja, o cérebro dele, a parte de estímulos,
é mais desenvolvida do que a parte da cognição, a parte dos limites, a parte do controle, né? O córtex pré-frontal, a parte do controle. E aí vem a questão da criatividade que os pais têm que ter para lidar com ele. Não é ser criativo, só ser criativo alcançando o foco daquela criança, que é uma descoberta que você vai fazer com o tempo. Com o tempo você vai comprar brinquedos diferentes para o seu filho, ver que ele não gosta de nada daquilo. Depois você compra alguma coisa e ele gosta. E você pode pensar, bom, o foco do meu filho está por aqui. Você vai dar, seu filho dá comida, ele não gosta disso, daquilo, você vai até chegar no momento que ele gosta daquela comida. Ou ele começa a gostar de uma outra. É um processo lento, gradual, perseverante, de amor, de dedicação, de foco da mãe, focar no seu filho. E isso vai acontecer mudança, não tem como não acontecer, desde que a gente faça o melhor que pudermos por isso. E contato com animais é interessante, né? Toda criança gosta disso, do contato com animais. Pode criar uma socialização assim, diferente, né? Assim. Aqui estou falando para professores e tal. Iniciar a adaptação do aluno e da escola desde o ensino infantil. Os pais precisam levar seu filho para a escola. Obviamente que nos primeiros dias é muito difícil. A criança autista na escola é um ambiente totalmente longe da casa dele, é um ambiente com pessoas estranhas, ambiente estranho, cores estranhas, tudo diferente do que ele é na casa dele. Esse é um momento também muito tenso para a criança quando ela chega na escola, mas tem que fazer isso. E, obviamente, que os pais têm que conversar com o professor, como é que o filho funciona, explicar tudo, acompanhar. Se naquele dia ele não quiser ficar na escola, no outro dia leva. Tem que insistir, não, meu filho não gosta de escola, não. Não pode fazer isso, porque toda criança pode aprender, inclusive o autista pode aprender muito. E a família precisa ter uma participação, não só a mãe, o pai, alguém da família, para ter mais gente próxima, para entender, conhecer pessoas diferentes. Isso é legal. E o professor manter a sala de aula organizada com a mesma distribuição, mesa e cadeira todos os dias. Obviamente que é muito difícil o professor manter isso com alunos que são típicos, né? É manter os alunos mesmo bagunça. Então, tudo aquilo vai significar tensão, vai ter estímulos demasiados na cabeça de uma criança autista. Que é um ambiente escolar com todo mundo fazendo zoada, aí aquele barulho todo, e a professora apresenta um bocado de coisa, a criança vai ficar perdida ali. Esse é um processo que vai ser lento também, mas vai conseguir. Materiais móveis adaptados para ele, utilizar recursos visuais coloridos, não aprendendo nas cores que não afetem seus estímulos demasiadamente. E rotina semanal. Rotina é a palavra-chave também. Rotina, seja uma rotina densa, mas que seja uma rotina. Que ele sabe que aquele material daquele lugar, que naquela hora X ele vai fazer aquilo, que na hora tal ele vai comer, que na hora tal ele faz aquilo, que ele vai programando, e ele vai sendo programado com coisas positivas, que ele vai acabar parando naquela hora para aprender algo, porque está programado que 10 horas da manhã vai ter aquilo em casa. Isso é muito difícil. Falando é tão fácil, mas fazer é muito complexo. Mas é quando você tem um filho autista, tem um aluno autista, você tem que começar a focar muito, especialmente naquela pessoa que precisa mais de você, precisa mais da sua presença, mais da sua criatividade, mais da sua sabedoria, mais do seu amor, mais da sua fé, né? Mais da graça de Deus em você, para lidar com isso. E apoio da sociedade, entender. A maioria das pessoas não entende. A criança que é autista vai sofrer bullying, o professor vai desprezar, o professor vai chamar a grito. Isso não vai adiantar nada, porque quanto mais grita, mais ele piora. E um professor despreparado, a maioria dos professores não estão preparados para um aluno autista. Você vai para um curso de pedagogia, não se vai dar um curso de autismo lá na escola, na faculdade. Fala algumas coisas só sobre isso. Mas a pessoa está preparada, o professor, para lidar com o autista, ele não está. Então é uma coisa que precisa ser trabalhado, conversar com o professor, a mãe sentar com o professor, conversar sempre, porque essa é uma coisa que as escolas não estão preparadas. Obviamente que nós temos assim, a Prefeitura de Salvador fez uma coisa interessante. Tem um horário só para autistas e alguns outros que têm um déficit cognitivo. Então tem um horário para déficit cognitivo, que são as pessoas que têm essa dificuldade de aprender.
Isso melhora porque vai ser pessoas semelhantes que vão ter um profissional habilitado para lidar com essas dificuldades, com esses dramas. Não serem encarados contratados como doentes ou incapacitados. Isso é o grande problema do meio social, é aquela criança tratada como um doente mental. Porque, às vezes, ele tem ações totalmente diferentes do grupo, totalmente mesmo. Ele pode ter uma ação de gritar, de sair correndo. E eu vou pensar, obviamente, que é necessário. Aí, se um professor chega ali, quer dizer, nosso coleguinha, ele é diferente da gente, mas ele é uma pessoa saudável como você. É preciso que o professor explique aos seus alunos que são autistas, apresentar eles à classe como um aluno que é diferente. O seu colega apenas é diferente de você, mas ele é aluno, colega seu. Isso vai convencendo os seus... Porque às vezes a professora não faz nada. Os alunos vão fazer bullying, vai falar coisas, e aí o menino autista vai se recolhendo cada vez mais, e no outro dia ele vai fazer tudo para não ir para a escola, né? Porque o ambiente é hostil. Então, fazer numa escola um ambiente agradável para o autista é um desafio muito grande também que a escola tem, que os professores têm. Dependendo se você tem ou não um parente diagnosticado com TEA, aproveite para exercitar empatia e fazer a sua parte. Empatia é uma coisa que as mães fazem, que só a mãe faz melhor. Né? Empatia diz, colocar no lugar dele, procurar entender, compreender, lidar, todo dia ali, e não tem como não dar fruto. Uns avançam mais rápido, outros mais lentos, mas todos vão ter algum tipo de progresso. Vamos conversar com os pais desde criança, aí os professores, né? Crianças também compartilhem o que você aprendeu para que o autismo deixe de ser um tabu e passe a ser parte dos debates. Porque às vezes o autismo é um tabu ainda na sociedade, é dificuldade de compreensão, mas é preciso que seja em todos os meios de comunicação, na escola, na igreja, seja um assunto para ser debatido, estudado, conversado, que juntamente possamos ter ideias de como lidar com esse desafio. Condição neurológica diversa, vamos lá. Número 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10. É isso que a gente já está falando aqui. Sinceridade demasiada, que ele, como não consegue subjetivar as coisas, né, coisas abstrações, eu ia dizer, você é muito feio. Aí eu não, mas aí ele está falando o que ele está achando. Né? Ele é mais sincero, não tem negócio de ficar rodeios, não. Sinceridade. É interessante a sinceridade do autista. Agora, o hiperfoco é uma coisa interessante também para se descobrir como é o hiperfoco do nosso filho, do nosso aluno, do menino da congregação, o que é que ele gostaria mais. Então, o professor de escola dominical na igreja pode descobrir aquele menino gosta mais de música, então, ele gosta daquela música, bota aquela música para ele. E ele vai pensar assim, eu vou para lá de novo, que passou aquela música que eu gosto. Então, é preciso descobrir os gostos, os sabores, as vontades do menino, da criança, do menino, da menina, tem mais menino do que menina, para que ele possa gostar de voltar para aquele lugar. Ele não gosta de reunião de grupos, com o tempo ele pode até gostar, mas é muito difícil. Ele mesmo não percebe os seus comportamentos, ele não vai saber que ele é isso ou aquilo. Com o tempo ele vai saber o que é autismo, mas ele não se percebe doente, que não é. Ele não se percebe também diferente, ele é ele. Ele só conhece sobre ele, ele procura conhecer sobre ele. Dificuldade de empatia, é isso aí. Tem muita gente que não é autista também tem, né? Dificuldade de empatia. A dificuldade de se ver no lugar do outro é difícil. Olhar nos olhos, sempre vai ter desde criança. Ler nas entrelinhas é realmente essa subjetividade de ouvir uma piada e entender, ouvir uma frase lá e compreender aquilo que está falando daquilo, né? Ter a maldade ou a percepção ou o que mais que as pessoas têm quando ouvem o outro falando, olha, ele está falando daquilo, está falando daquela pessoa. O autista não vai perceber isso. Né? Está falando daquela pessoa lá.
Porque a rotina é essa coisa de tudo mesmo, mais nos detalhes do que no todo. Ele vê detalhes, às vezes ele se fixa aqui, ele chega a ver uma coisa, ele fica numa partezinha daquele tocando o dedo, fica só ali. Ele fica olhando que aquele é uma peça, ele vai uma parte ali que interessou a ele, ele fica ali. Então ele é dos detalhes. E a hipersensibilidade, todos os autistas têm. É sons, música, grito, barulho, zoada, confusão, briga de pai e mãe, briga de irmãos, né? Zoado da escola, menino quebrando tudo. Ele vai ficar totalmente desolado, porque o ouvido dele ouve mais, tem um ouvido meio afinado. De acordo com pesquisas, pessoas autistas têm um processamento muito mais rápido nos sinais sensoriais, que pode explicar porque muitas delas têm dificuldades, como a hipersensibilidade ou a hipossensibilidade, e precisam realizar intervenções e integração sensorial. A questão do ouvido, do falar, do sentir e tal. O cérebro autista processa sinais sensoriais mais depressa que o normal. As respostas no núcleo dados direito, região do cérebro ligada ao aprendizado e ao controle de impulsos motores, são mais lentas. A questão dos impulsos motores, no cérebro dele vai ser mais lento, a neurotransmissão, do que nos processos sensoriais. Que tem neurotransmissão, os neurotransmissores andam muito mais rápidos, né? Adrenalina, coisas assim. Aqui tem o pensamento de Vygotsky. Pode ler aí? As mais sérias deficiências podem ser com ensino apropriado. Então, ensino apropriado, esse é a grande incógnita de quem ensina. Porque os autistas não são todos iguais. Tem coisas iguais, mas cada um é um autista. Cada um é um laboratório para ser estudado. Então, é por isso que é tão difícil ter uma coisa bem genérica para todos. Vamos lá? Número 1. 2. 3. 4. Espera um pouquinho aí. Então, plano individualizado é exatamente isso que tem esse projeto do governo. Tem um professor em cada classe para cuidar de autista. Aliás, um professor para cada autista. Essa seria a lei. Eles dificilmente vão conseguir, porque vai crescendo o número de autistas e os governos não querem contratar exatamente na proporção da lei, que seria um para cada autista. Então, esse plano individualizado, até em casa, que você tem 3 crianças, tem uma que é autista. Você que tem 3 autistas, já fica bem mais complicado. Tem um autista, então, trabalhar ele, algumas coisas, conversar com ele pessoalmente, individualizado e tal. A questão da rotina, já falamos aqui, ordem dos acontecimentos, e a previsibilidade. O adolescente, o autista, ele vai ter, quando você tem, é previsível, vou chegar na escola, vou sentar naquela cadeira. A professora vai dizer isso. Ele vai me dar um caderno para escrever. Ou seja, a previsibilidade diminui a tensão. Aquele estresse que tem o autista vai diminuir com a previsibilidade. Aquilo é previsível. Ele sabe que vai acontecer aquilo na casa dele. Sabe que a comida de amanhã vai ser aquela. Então, essa previsibilidade diminui a ansiedade. Mostrar fotografias, desenhos. A ordem prática e sequenciada dessas coisas na sala, que isso é sempre muito difícil, mas seria o ideal. Passa aí. 6. Sete. 8. 9. 10. É isso que eu falei aqui. Interesse do aluno. É uma descoberta que todo professor tem que fazer, e os pais também. A forma de aprender o que mais os interesses dele, né? Vincular nome à imagem. Então vai fazer. Você pode fazer assim, botar uma imagem, botar o nome. E botar ele, fazer interligações. Isso tudo são coisas que a criança vai se desenvolvendo.
Aí tem uma dica, massa de modelar, quebra-cabeça, você pode fazer em casa. Né? Agora, existe a análise aplicada de comportamento, ABA, é um curso que você pode comprar na internet, R$10, R$20, e tem lá, são coisas baratas, você procura no YouTube, ABA. Aí tem psicólogos lá, e tem preços preparados que vendem um curso, e lá ele vai passando uma série de comportamentos, de como lidar com os comportamentos individualizados do seu filho. Então, a ABA vai ver os comportamentos aplicados àquela criança, e você vai verificar quais os comportamentos que se enquadram com a sua criança. E ali tem um bocado de orientações. Alguém tem o ABA aí no seu notebook, no seu computador? Ninguém tem. É interessante isso. Procure lá, ABA, e compre é um plano de orientação e profissionais que orienta cada ação do seu filho autista. E isso é muito bom. Tem psicólogo que dão esse curso aí. E ele veio uma pessoa falando, orientando, você compra o curso. Eu comprei um por 9 contos, né? Bem barato, na internet. R$10, exatamente. É legal, R$10 você tem um bocado de aula, ele veio explicando uma série de coisas, que é as questões do comportamento do autista. E é coisa que a mãe precisa ter, ler e ouvir mais. Esse curso é um curso completo sobre comportamentos do autista. E fazer esse curso você pode comprar e eu ouvir, assistir a uma pessoa que está dando aula. E esse processo de inclusão é um processo que essa inclusão não é assunto dos pais, mas mais da escola. Que é um processo ainda muito, muito carente no Brasil, nas nossas escolas. Tem muito pouco trabalho de inclusão dessas crianças. E as mães sofrem muito nas escolas, professores grosseiros, que tratam mal os alunos, e bullying dos colegas. Então, as escolas têm um campo de batalha na relação com o autismo. Não podemos dizer que é um mar de rosa, não. É um campo de batalha. Mas mãe não desiste do filho jamais, né? Vai lá, conversa com o diretor, conversa com o professor. Ter um filho autista dá mais tempo, mais trabalho. Mas é um filho como outro qualquer. Só dá mais trabalho. Mais amor, tem que ter muito mais amor, muito mais carinho, muito mais tempo. Isso é importante. Agora aqui só a título de você lembrar para as pessoas os termos mais certos para dizer. Diga comigo, número 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ecolalia. 9. Estereotipo. Alô? Me tirou do ar. Cadê? 10. Socialização. Então são coisas que às vezes as pessoas acham que é frescura desse menino, né? Só quer comer isso. Não é preguiça também, é disfunção. Tem disfunções. Transtorno de processo sensorial é um transtorno de processar audição, visão e tal. Não é obsessão. A pessoa tem obsessão por aquilo. Hiperfoco é a palavra certa. Rigidez cognitiva, ele tem rigidez em determinadas coisas. Não é birra, aquela birra de rolar pelo chão e tal. É uma crise. Ele está zombando de você. Ele está repetindo, nem repetindo, é ecolalia, que é essa forma de... Né? Não é esquisitice, com balança as mãos, é estereotipia. Não é que não gosta de você, é que ele não se socializa facilmente. Passa agora aí. Vamos pensar aqui algumas frases de alguns artigos científicos sobre remissão de sintomas. Essa é uma questão que nós, todos os profissionais de saúde, pai, mãe, professor, todos vão estar nessa direção. Remir os sintomas, diminuir os sintomas de uma pessoa com autismo. Melhorar o relacionamento, melhorar a cognição, melhorar a capacidade de viver em grupo, melhorar, né? Essas coisas, melhorar essa sensibilidade sensorial. São coisas, né? Primeiro pontinho aqui,
As dificuldades, quem pode ler comigo? Então, o segredo é precocemente. Assim se descobre, começa a correr atrás. Começa a buscar respostas. E existem muitas respostas. Ninguém tem uma solução completa sobre isso, porque ninguém deixará de ser autista. Mas pode ser um autista com muito mais habilidade, com muito mais possibilidades, né? Mais funcional. Esse é um trabalho que, claro, que aí passa totalmente pelas mães. A mãe tem que fazer em casa e levar uns profissionais que ajudam a fazer. Isso, mas quando você ama, você vai cuidar até as coisas melhorarem e vai melhorar. Tem que acreditar em Deus e acreditar no trabalho que você está fazendo. O Salles fala da neoplasticidade, aspas aí. Exatamente. Mas essa neuroplasticidade acontece com exercício, com repetição, com a presença contínua. E o cérebro começa a se mover, mudar coisas, mudar. Não precisa de mudança, doutora. É de mudança, quando você aprende uma coisa nova, aí seu cérebro muda. Aliás, nunca somos os mesmos. Hoje nós somos outra pessoa em relação a ontem, em termos de aprendizado, em termos de experiência. Nós vamos mudando, assim também é no autista. A neuroplasticidade é essa, quando você faz esse exercício todo, a escola e tudo, e o tratamento, o cuidado, aí vai acontecer mudanças no cérebro daquela criança, ele vai melhorando determinados comportamentos e ele vai crescendo em várias áreas. A Rota de 2016 afirma que só sinaptogênico, tem a ver com sinapse, né? Inibitório nesta, separado ali. Essa etapa da vida. Superiores. Prejuízo fundamental do desenvolvimento da linguagem, da atenção, da memória de trabalho, da flexibilidade cognitiva, do controle inibitório, de autocontrole, né? Nesta etapa da vida, que se deve atuar com intensidade de estímulos. Na área corticalidade pré-frontal, na área do planejamento, a área das decisões, a área do controle, no pré-frontal. Aí vem, essa criança vai aprender, vai crescer, o cérebro vai progredir e vai chegar a um determinado momento que ele está muito melhor do que no princípio, vai crescer. Vamos lá. Essa é uma palavra de alguns cientistas aí. Diagnóstico precoce. Revela que precoce. Primeiro grande instrumento da educação, do crescimento, do desenvolvimento, de tudo, é o diagnóstico precoce, que nós estamos falando aqui desde o princípio. E esse diagnóstico, se conhece alguma mãe que está com uma reclamação sobre isso, encaminha logo para esse diagnóstico, né? Com um profissional de saúde mental, um neurologista, depois neuropediatra, por aí. Ainda sobre a importância de se obter um diagnóstico precoce, Teixeira ressalta que
Melhora do paciente. Interessante, quando nós pensamos em janela da oportunidade, nós pensamos cada faixa etária, seu filho desenvolve uma área, por exemplo, a fala. Se você deixar uma criança, ele vai começar a falar de 8 anos em diante, ele nunca vai conseguir falar plenamente como. Tem aquela história dos meninos que foram na mata, os pais dele morreram e ficaram criados com animais do campo, né? Eles passaram 10 anos vivendo com lobos na floresta. E depois de muito tempo, encontraram essas crianças e levaram para a família, os parentes. Só que essas crianças não conseguiram mais falar. Eles falavam com os lobos, porque o tempo de falar deles tinha passado. Então, a pessoa aprendeu a falar com 10 anos diante, ele vai ter uma dificuldade muito maior. Porque o tempo que ele está na formação física, a formação mental, da fala, era 1 ano e meio, 2 anos, até 3 anos. Então, quando você perde essas etapas, você perde oportunidades na vida da criança. A oportunidade dele aprender coisas daquela faixa etária. E a faixa etária é importante aí. Então, aquelas crianças morreram depois, aquelas crianças crianças que os pais moravam na floresta e morreram, ficaram com os lobos, e os lobos criaram com o seu filho. Então, até para andar, ele andava de 4 pés. E essas crianças foram para a cidade, na Inglaterra, as crianças ficaram com a família, um morreu com 17 anos, outro morreu com 20 e poucos anos. E não conseguiram falar nada, nem conseguiram desenvolver mais nada, porque perderam os tempos da vida deles. Os momentos que eles podiam aprender. Pode passar. Tipo de tratamento. Aqui está citando alguns tipos de tratamento. Claro que isso aí, neurologista, neuropsicólogos, médicos vão ter mais condição de trabalhar com isso. Integração sensorial. Vamos lá, ler aqui um pedacinho disso aí. A integração de organizar sensações, táteis, vestibular, proprioceptivo, propósito de musicar atividades autodirigidas significativas, que fornece basicamente estimulação tátil, proprioceptiva e vestibular, por meio do contexto de brincadeiras, que vão se tornando gradualmente mais complexas para promover respostas cada vez mais maduras e organizadas também no processo de organizar informação sensorial no cérebro, assim tendo como resultado novas aprendizagens e comportamentos. Então, sensorial tem a ver com os órgãos do sentido. Então, esses órgãos do sentido do ver, do ouvir, do comer, do falar, do cheirar, tudo isso vai estar nessa integração, nesse treinamento para a pessoa, essa criança, desenvolver. Tudo nossa memória começa com os órgãos do sentido. Nós vemos, ouvimos e percebemos, depois criamos memórias. Pode passar. Outro tipo de tratamento é o PECS. PECS aí tem um nome em inglês ali. É um sistema baseado em figuras para exigir menos habilidade cognitiva, linguística ou de memória, já que as figuras ou fotos refletem a necessidade e o interesse da criança, facilitando tanto a comunicação quanto a compreensão, no momento que se estabelece a associação entre atividade e símbolos, sendo utilizado nas crianças com déficit de habilidade de comunicação verbal. Isso aí, crianças com dificuldade de comunicação verbal, crianças não verbais. Aí você vai usar esse sistema PECS, que é figuras e figuras relacionando com a palavra, né? Habilidade cognitiva linguística ou da memória. Porque as figuras ou fotos refletem a necessidade e interesse da criança, tanto da comunicação quanto da compreensão. Então, essa é uma maneira de você lidar com a criança. Isso aí é um projeto que você pode comprar também um curso desse, um treinamento, e fazer. Passe aí, por favor. Aí, cara. Ainda tem outro tipo de tratamento aqui. TACCH. Que é essa sigla aí. Tratamento, tá ali. É um programa educacional, eu estudei. Um programa educacional no qual combina diferentes materiais, visuais, para aperfeiçoar a linguagem, o aprendizado de reduzir comportamentos inapropriados. Este programa demonstra a importância da organização do ambiente, do uso de pistas visuais
trabalha com base nas habilidades prévias da criança. Então, esse trabalho aqui é um trabalho que você vai lidar, organizar o ambiente da criança, em casa, na escola, na igreja. E esse ambiente que seja um ambiente também que seja apelo para o cognitivo, para a aprendizagem. Né? Quando você vai a um consultório de uma psicóloga, tem psicóloga que trabalha com criança aqui? Que atende crianças? Aí tem. Aqui. Atende crianças. Também vai lá no consultório, lá ele tem um bocado de figuras, de brinquedos, de coisas que são interesse das crianças, para que a criança se sinta num ambiente agradável. Esse é esse tipo de tratamento aqui, que a criança se sinta em coisas que falam do seu mundo, das suas vivências, né? Pode passar aí. Aí vem o ABA, que é a análise do comportamento aplicado. É um tratamento específico, pois cada tarefa é ensinada em pequenas etapas. Esse é o ABA. Ela vai falando, cada palestra que ela te dá, ela vai ensinar uma etapa e você vai aprendendo as etapas de lidar com o autista. As pequenas etapas é método baseado em princípios científicos do comportamento que é a ciência, a psicologia lida com o comportamento, né? Para construir repertórios socialmente relevantes, repertórios, ou seja, de palavras, de coisas, de desenhos, você vai querendo repertório. Assim, reduzindo as atitudes consideradas problemáticas por meio do ensino de habilidades de acordo com o objetivo traçado pelo profissional. Então, o pai tem um objetivo, o terapeuta tem um objetivo, o professor tem um objetivo. Que os objetivos sejam semelhantes. Então, baseado com o objetivo que você quer alcançar do seu filho, do seu aluno, você vai lidar com etapas diversas, pelas etapas que o ABA vai mostrando ali. Ó. Pequenas etapas, pequenos alvos, pequenas metas. Tem com base as habilidades iniciais da criança após uma avaliação. Você faz a avaliação e já começa a lidar. O ABA, qualquer mãe pode ouvir e aprender, qualquer professor pode aprender. Pode passar aí. Tratamento medicamentoso. Às vezes não tem remédio para o autismo, mas um psiquiatra, um neurologista pode passar remédio para, né, os sintomas. Então, um remédio para a ansiedade, que ele está, né? Está com ansiedade. Ele está estressado. Então, alguma coisa que possa acalmar o estresse dele. Então, algum remédio que... agressividade, irritabilidade. São sintomas e ele vai tratar só sintomas. Porque uma criança autista que se torna muito violento, quebra tudo e tal, ele pode ser prejudicial para ele e para outros, prejudicial. Então, o remédio vai dar... Por exemplo, ele não dorme. Tem remédio que vai ajudar ele a dormir, né? Ansiolíticos e coisas assim. Vai ajudar ele a dormir. Ou seja, os remédios que se passa para um autista são remédios para os sintomas que o autismo pode provocar. Como essa inquietação, essa impaciência, essa ansiedade demasiada, insônia, estresse. Tudo isso tem remédio que pode acalmar o seu filho. Não são remédios para curar, mas não existe cura, mas existe evolução, existe progresso, existe tratamento, existe cuidado, existe mudanças. Mudança cerebral, mudança comportamental, mudança de hábitos. Mudança no cérebro, mudança no comportamento, mudança nos hábitos. Essas coisas podem acontecer, porque ensinando, com o tempo eles aprendem. Pronto? Tratamento biomédico. Vamos lá? Vamos ler aqui? Certo. Se dá alguns exemplos: soja, caseína, glúten, e deve ser movido. Aqui entra o profissional nutricionista, né, que vai lidar com o alimento do seu filho, vai criar um cardápio, não é, para seu filho, até que ele goste de alguma coisa e vai
Nisso que ele gosta, você pode criar diversidade para a criança não ficar só comendo um tipo de alimento que vai ficar anêmico com o tempo. O ensino naturalista se baseia em utilizar o interesse da criança seguindo 4 passos. Primeiro, o ambiente, já falamos sobre isso. 2, com os itens. 3, a palavra-alvo, uma palavra-chave, o que ele quer alcançar, não é? Vamos lá. E 4, de habilidades, coterapeutas. Isso aí. Acerto de interesse. Todos nós precisamos ser solidários uns com os outros, os terapeutas, os pais, precisa um apoiar o outro. Nós estamos diante de uma situação bastante difícil, complexa. Não se tem uma solução definitiva para o autismo, mas existe o remédio maior para o autismo é o amor. Amar. Um profissional de saúde mental tem que amar o que faz para lidar com o autista. Os pais, a mãe já ama naturalmente, mas esse outro precisa ser compreensível também. Porque amar, toda mãe ama. Compreender, nem todas as mães compreendem. Porque a questão do amor leve à compreensão. Compreender a situação do seu filho, ler mais, buscar informações, buscar profissionais de saúde que possam orientar, porque entender é sempre complexo demais, entender o autista. Ninguém diz, eu entendo tudo de autismo, ninguém entende tudo, porque não é exatamente igual, um é diferente do outro. Então essa coisa assim, nós todos que estamos aqui, somos todos interessados nisso. Então, propósito, nós confiamos em Deus, cada um buscar Deus, orar pedindo direção e procurar introduzir sua criança nos ambientes, como igreja, como escola, não é? Ambiente de um amigo, de um casal, uma família que tem uma criança, e leva para tentar brincar com aquela criança. Sempre você não fazendo, por exemplo, você não pode cooperar com o sintoma do seu filho. Você tem que se contrapor. O sintoma dele é se isolar. Você vai fazer com que ele tenha um amiguinho, conversa, bota ele junto e tal. E vai criando vínculos, criar vínculos. Porque a dificuldade do autista é criar vínculos. E nós crescemos e aprendemos quem somos a partir dos nossos vínculos. O vínculo que eu tive com meu pai, com minha mãe, com meu professor, esses vínculos com meu pastor, esses vínculos fazem com que sejamos quem somos hoje. Então, o autista tem dificuldade de vínculos. Então, é preciso que a mãe e pai conduzam um vínculo muito mais repetitivo, prudente. Arruma um coleguinha para criar vínculo, arruma um tio para criar vínculo. Vai criando vínculo com pessoas que ao ver aquela pessoa, ele se alegra, ele gosta de falar com aquela pessoa. E esses vínculos vai criando essa socialização, que com o tempo ele vai ter alguns amiguinhos, vai ter um tio lá que ele gosta, e ele vai se aproximando de pessoas que tratam ele com carinho, com respeito, que respeita a condição dele, né? Que a pessoa vai chegar na sua casa, vê o seu filho assim, por que você não disciplina o seu filho? Por que você não dá uma surra nesse menino para acabar com essa besteira? Porque não entende nada. Então essa pessoa é bom ficar longe, porque vai piorar as coisas. Por que você não castiga esse menino para acabar com isso? Não, quando não sabe de nada. Então, é preciso também uma pessoa que vai se aproximar do seu filho, você explica, meu filho é assim, funciona assim, mas ele não é doente, ele é meu filho. Se você não falar na escola, então não é a pessoa vai tratar o seu filho como doente, ele não é doente. Ele tem uma condição diferente de ser. E essa condição diferente você precisa explicar para quem se aproxima de você. Que respeite a condição que o seu filho tem, a condição que ele é, que ama o seu filho. Se amar você, não amar seu filho como ele é, dispensa essa amizade, não vale a pena, porque quem é teu amigo tem que amar teu filho, tua filha. Quem tiver uma situação especial desse tipo, precisa que quem chegue lá na sua casa compreenda isso. Não fica dando palpite, porque nem não sabe de nada, e quando chega na sua casa quer ficar professor do seu filho. Não, esse menino podia fazer assim, podia fazer assim. Não, por favor. Essas coisas todas nós já sabemos, não precisa fazer isso. Só amar.
Porque querer ensinar você a ser mãe de autista é bem complicado. Ninguém sabe mais ser mãe do que é mãe. A ciência vai ensinando coisas que nós podemos falar, mas é preciso respeitar o limite da mãe, respeitar a relação da mãe com o seu filho. Isso é muito interessante. Amigos que façam assim, vale a pena estar na sua casa, que respeite seu filho e que também trate com o carinho e o respeito que precisa ser tratado. Um autista precisa de ser respeitado, amado, compreendido e acolhido, né? Gente, obrigado. Deus abençoe vocês.